Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para a nossa aula de português. Quero que vocês peguem a apostila de vocês, lá na página 59, vamos trabalhar da página 59 até a página 63, aprendendo mais um pouquinho sobre os verbos, outros tipos de verbos. Vamos aprender agora o verbo no modo imperativo e no modo infinitivo. O modo do verbo, o verbo no imperativo, lembra imperador, aquele que dá uma ordem, que faz um pedido ou que passa uma instrução. Então, o verbo no imperativo, ele tem essa função de dar uma ordem, fazer um pedido ou passar uma instrução, assim como no texto instrucional que nós lemos na aula anterior, que passava ali instruções de como fazer aquela brincadeira de ler as placas lá, usando as letras das placas para formar frases. Então, o verbo no imperativo, ele tem a função de dar uma ordem, uma instrução ou fazer um pedido. E ele pode ser modo imperativo negativo, por exemplo, não faça, não ande, não grite, ordem no imperativo negativo. Se for no afirmativo, por exemplo, lave a louça, modo imperativo afirmativo, lave a louça. Se fosse negativo, não lave a louça, colocando ali o não antes dos verbos. Não lave a louça. Mas os verbos no imperativo, geralmente, eles dão essa ordem. Ande, faça, cante. Pode ser negativo ou pode ser afirmativo. Nós temos também o verbo no infinitivo, que é como a tia sempre fala para vocês, que é o verbo na sua forma ali original, como ele é encontrado nos dicionários, como ele é escrito antes de estar conjugado, terminado em ar, er ou ir. Lembra que a tia falou para vocês? Por exemplo, o verbo aqui, se fosse no imperativo, é ande. O verbo é andar. Andar está no infinitivo, ali na forma original do verbo. Cantar, falar, gritar, amar. O verbo sem conjugação, em nenhum tempo verbal. E ele também pode ser utilizado, é utilizado em textos instrucionais e também podem passar uma ordem ou um pedido. Lá na página 59 tem o primeiro exercício. Leia atentamente a frase abaixo. Tem duas palavras em destaque. Observe os carros que passam por aí e crie frases para se divertir. As palavras em destaque, observe e crie, são verbos. E elas estão no modo imperativo, afirmativo. Observe e crie. Então, lá na letra A, você vai marcar um xizinho nos verbos. E neste caso, como é um texto instrucional, essas palavras, elas expressam o quê? Uma instrução. Elas não estão dando uma ordem nem fazendo um pedido. Elas estão passando uma instrução de como fazer aquela brincadeira. Então, lá na letra B, uma instrução. Agora na página 60, exercício número 2. Sublinhe no texto da brincadeira. Vão voltar lá no textinho da brincadeira do texto aqui instrucional e irão sublinhar outras formas verbais que têm a função de instruir. Depois vão escrevê-las ali no número 2. Quais formas verbais que vocês irão encontrar lá, que estão no modo imperativo? Pense, tente, continue, escolha, forme e quebre. Essas formas verbais estão no modo imperativo. Exercício número 3. Observe as formas verbais no modo imperativo e relacione as colunas, considerando o sentido que as frases expressam. Se as frases estiverem expressando um pedido, iremos colocar o número 1. Se estiver expressando uma ordem, iremos colocar o número 2. E se estiver passando uma instrução, iremos completar com o número 3. Vamos para a primeira frase. Por
gentileza, faça silêncio. É um pedido, uma ordem ou uma instrução? É um pedido. Por gentileza, faça silêncio. Primeiro número 1. Próximo. Pare com essa bagunça. Pare. Pare é uma ordem. Então, pare com essa bagunça é uma ordem. Arrume já o seu quarto. Arrume já o seu quarto. Quando o papai e a mamãe falam para vocês, arrume já o seu quarto, ele está dando uma ordem. Número 2. Primeiro, corte as cebolas. Depois, adicione o alho. Isso parece o quê? Parece uma receita. E as receitas são textos instrucionais. Faça uma instrução de como ela deve ser feita. Próximo. Por favor, explique o que aconteceu. Por favor, é um pedido. Número 1. E a última, lave as mãos antes das refeições para evitar contaminação. É uma instrução. Número 3. Agora vamos para o número 4. Verbo imperativo afirmativo e negativo. Releia outro trecho das instruções da brincadeira. Sozinho? Sozinho. Você pode fazer essa brincadeira sozinho, mas não quebre as regras. Qual forma verbal ali expressa uma ordem, mas não quebre. Quebre é a forma verbal ali que está expressando uma ordem. Então, lá no número 4, vamos colocar quebre. Ainda no exercício 4, vamos para a letra B. A ordem expressa é para fazer o quê? Para realizar algo ou para não realizar algo. A ordem expressa ali é, mas não quebre as regras. Então, é para não realizar algo. Justifique sua resposta ao item anterior. A palavra não ali, mas não quebre as regras, indica que o leitor não deve realizar ali aquela ação, a ação de quebrar as regras, certo? Para dar uma ordem, fazer um pedido ou apresentar uma instrução, é possível utilizar o imperativo afirmativo, como por exemplo, quebre, faça, mexa, ou no negativo, modo imperativo negativo. Não quebre, não faça, não mexa. Como ali, por exemplo, o mesmo exemplo que a tia deu anteriormente. Lave sua roupa com sabão neutro. Imperativo afirmativo. Não lave sua roupa com sabão neutro. Modo imperativo negativo. Vamos agora para o exercício 5. Então, nós vamos flexionar os verbos indicados ali no final de cada frase para o modo imperativo afirmativo, que pode fazer alguma coisa. Vamos flexionar os verbos que estão entre parênteses. Eles estão ali na sua forma infinitiva, terminados em R. Um pedaço de papel para mim. O verbo é pegar. Como que eu dou uma ordem, faço um pedido, eu dou uma instrução utilizando este verbo? Ele fica no modo imperativo afirmativo. Pegue um pedaço de papel para mim. Próximo verbo, enviar. Como que ele vai ficar? Envie o e-mail com a resposta ainda hoje. Envie o e-mail com a resposta ainda hoje. Agora o próximo verbo é o verbo pensar, ali flexionando ele ao modo imperativo afirmativo, eu digo pense. Pense com carinho sobre o assunto. E por último é o verbo olhar. Olhe. Olhe para o seu lado esquerdo. Todos com letra maiúscula porque são todos ali são no início das frases. Número 6. Agora nós vamos flexionar os verbos que estão entre parênteses ao modo imperativo negativo.
dizendo que a ação não seja executada. Primeiro verbo é o verbo falar. Como que vai ficar? Não fale comigo agora. Então, o verbo falar ali no modo imperativo negativo é não fale. Próximo, esquecer-se. Como que fica? Não se esqueça de regar as plantas pela manhã. Não se esqueça. Próximo é o verbo chorar. Don't cry. Não chore por algo que não pode mudar. Não chore. Não chore por algo que não possa mudar, que não pode mudar. E por último é o verbo fazer. Não faça tempestade em copo d'água. Agora nós vamos relacionar ali as colunas às frases correspondentes. Se estiver no imperativo afirmativo, nós iremos colocar a letra A. Se estiver no imperativo negativo, nós iremos colocar com a letra B. Primeira frase: não atravesse a rua com o sinal fechado. Não. É negativo ou é afirmativo? É negativo. Vamos colocar a letra B. Não. Não dá um sentido de negação. Então, é imperativo negativo. Não atravesse a rua com o sinal fechado. Próximo. Beba bastante água. Beba bastante água. Imperativo afirmativo. Próxima frase. Faça silêncio. Faça silêncio é dando uma ordem no imperativo afirmativo. Faça silêncio. E por último, não pise na grama. Não pise na grama. Negativo. Letra B. Vamos agora para a página 62 com a forma nominal do infinitivo. O verbo ali na sua forma original. Leia mais uma instrução de brincadeira. Adivinhe quem é. Você vai precisar de... Quais são os materiais necessários? Um lápis e um papel. Primeiro, escreva o nome de personagens nos papéis. Cada jogador tira um papelzinho. Número 2. Depois, cada participante deve fazer perguntas para descobrir quem são os personagens sorteados. Faça perguntas que só podem ter como resposta sim ou não. Como? É um bicho? Daí a pessoa responde sim ou não. É grande? Aí a pessoa vai responder sim ou não. E etc. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. Então, ali tem mais um texto instrucional, dando ali instruções de como realizar aquela brincadeira. Adivinhe quem é. A letra A pergunta: quais são os materiais necessários para realizar a brincadeira? Um lápis e um papel. Letra B. A brincadeira pode ser realizada somente com uma pessoa? Não. Neste caso, não dá para ser realizada apenas por uma pessoa. Precisa ter, no mínimo, 2 pessoas. Letra C. Há vencedores nessa brincadeira? Não há vencedores ali. O importante é se divertir, porque quem acertar será o próximo a sortear o papelzinho. Então, não há vencedores na brincadeira. Número 9. Releia o segundo passo da instrução da brincadeira. Faça perguntas que só podem ter como resposta sim ou não. Como, por exemplo, é um bicho? É grande? Pode ser é peludo? Tem no Brasil? Você pode fazer perguntas que possam ter resposta sim ou não. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. No trecho, há apenas um verbo no modo imperativo. Qual é este verbo? Que está ali indicando uma ordem. Qual é? É o verbo faça. Faça perguntas que só podem ter como resposta sim ou não. Então, ali é o verbo faça. Letra B. Essa forma verbal está no modo imperativo por quê? Porque ela apresenta um pedido ou porque ela transmite uma instrução? Porque ela transmite uma
instrução. Vamos marcar um X nesta opção. Número 10. Agora, releia parte da instrução. Quem acertar, tá destacado ali, acertar é um verbo terminado em ar, será o próximo a sortear um papelzinho. Então, o verbo acertar e sortear está no modo infinitivo, que é o verbo na sua forma original. Neste caso ali, com a primeira terminação, que é ar. Então, ali, a pergunta número 10. As palavras em destaque são verbos no modo imperativo ou verbos com terminação ar? São verbos com terminação ar, porque na verdade eles não estão no imperativo, e sim no infinitivo, que é o que está escrito ali em roxo. A forma verbal, que é o próprio nome do verbo, o verbo na sua forma original, como geralmente encontramos no dicionário, é chamada de infinitivo. Ela também é bastante usada em textos instrucionais para exprimir ordens e pedidos. Número 11. Observe como o infinitivo se comporta nesta frase. Acertar será sempre preciso para crescer. Ali o verbo acertar está sendo usado no início da frase. E qual das expressões a seguir poderia substituir o verbo acertar sem mudar o sentido original ali da frase? O acerto será sempre preciso para crescer ou certamente será sempre preciso para crescer. Qual ali daquelas formas verbais que pode substituir ali o verbo acertar sem mudar o sentido? É o acerto. A frase continuará com o mesmo sentido. Letra B. O verbo acertar na frase tem o mesmo sentido de... O verbo acertar tem o mesmo sentido de um substantivo. Isso mesmo. E o exercício 12 será como tarefa. Vamos ler ali primeiro o que está escrito do ladinho sobre o verbo infinitivo, que ele também pode ter função de substantivo. O verbo no infinitivo equivale a um substantivo em algumas situações. Quando isso acontece, geralmente dizemos que se trata de uma forma nominal do verbo. Observe alguns exemplos. Aprender é essencial para a vida. O andar de João é esquisito. E rir é o melhor remédio. Então, ali, o verbo no infinitivo está na forma nominal do verbo, porque ele tem função também ali em algumas frases de substantivo. Então, vocês irão fazer o exercício número 12 sozinhos. Basta vocês prestarem bastante atenção nos verbos que vocês precisam utilizar ali, que é leitura, estudo, caminhada e fala. Vocês irão utilizar o verbo no infinitivo. Como fica o verbo relacionado à leitura no infinitivo? É o verbo ler, é o verbo estudar, é o verbo caminhar, falar. Então, basta vocês completarem ali, é super simples. Então, um grande beijo e até a próxima aula. Faça os exercícios com bastante capricho. Tchau, tchau!